Sabe aquele nome que, só de ser dito, já carrega uma energia estranha? Um nome que parece misturar o silêncio de um monastério com o barulho das manchetes de jornal? Um nome que atravessou o século XX como um verdadeiro enigma, uma força da natureza que puxou milhões para perto e empurrou outros tantos para longe. Esse nome, que tem a faísca da iluminação e a sombra da polêmica grudadas de um jeito que é impossível ficar indiferente, é Osho. Olha, para muita gente a imagem que vem na cabeça é a do guru do sexo, né? O mestre dos 93 Rolls Royces, o cara por trás de uma comuna que parecia uma utopia, mas que acabou implodindo um escândalo. Só que por trás desses rótulos, que a imprensa e a história adoram criar, existe uma filosofia, uma ciência da alma, tão radical, mas tão radical, que nos obriga a questionar tudo, a própria ideia do que é sagrado e do que é profano. E olha, ela promete balançar as bases daquilo que a gente acredita ser a realidade. Se você é fascinado por mistérios que desafiam a nossa realidade, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas descobertas. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma noção do tamanho do impacto desse homem. O jornal The Sunday Times, numa lista que tinha Einstein e Churchill, colocou Osho entre os 1000 construtores do século XX. Na terra dele, a Índia, ele foi nomeado uma das 10 pessoas que mudaram o destino da nação, uma honra que coloca ele no mesmo panteão de gigantes como Gandhi e Buda. Seus mais de 600 livros, que detalhe, ele não escreveu, são transcrições das falas dele de improviso, rodaram o mundo. E talvez o legado mais prático dele, a criação de meditações ativas, feitas sob medida para a mente caótica do ser humano de hoje. E aqui, olha só, tá a chave para decifrar o enigma. Osho dizia com todas as letras: minha mensagem não é uma doutrina, é uma certa alquimia, uma ciência da transformação. Ele não estava interessado em dar mais conhecimento para a nossa mente e encher mais uma prateleira da nossa biblioteca interna. O que ele propunha era basicamente uma cirurgia na alma, um método prático, um passo a passo, para a gente remover o que é falso, para morrer para essa pessoa que a sociedade disse que a gente é e renascer para algo que a gente nem consegue imaginar ainda. Então, vamos mergulhar nessa ciência? O diagnóstico do Osho era direto na lata. O ser humano moderno está doente, sofrendo de uma indigestão espiritual. A nossa mente está tão entupida com o lixo de tradições velhas, com regras morais que a gente herdou, culpas religiosas, com ansiedade de um futuro que nunca chega, que pedir para alguém simplesmente sentar em silêncio é como pedir para uma pessoa com febre de 40 graus relaxar. Não funciona. É uma receita para o fracasso. Por causa disso, ele virou a lógica de ponta cabeça. Em vez de começar pela calma, ele propôs começar pelo caos. Em vez de ficar parado, um movimento explosivo. Em vez de reprimir as emoções e os pensamentos, a proposta era botar tudo para fora de forma total. Ele propôs uma heresia. Para encontrar a paz, primeiro a gente precisa declarar guerra. Uma guerra consciente contra as nossas próprias repressões. A grande sacada dele foi usar o corpo como uma porta para o silêncio, e não como um inimigo a ser derrotado. A palavra-chave aqui é catarse. Para Osho, antes de entrar no nosso templo interior, é preciso tirar o lixo da porta. E esse lixo é a nossa raiva, os nossos medos, as tristezas, tudo aquilo que a sociedade ensinou a gente a engolir e fingir que não existe. As meditações ativas são tipo uma demolição controlada, um grito consciente para limpar a garganta da alma, uma dança selvagem para tirar poeira de séculos parado no mesmo lugar. Vamos pegar um exemplo prático, uma das técnicas mais famosas dele, a Kundalini. Primeiro, 15 minutos chacoalhando o corpo todo. O objetivo não é se exercitar, é literalmente derreter a armadura de tensão muscular onde a gente guarda os traumas. Depois, 15 minutos de dança livre, solta, não é para fazer bonito, é para deixar a energia que foi liberada virar pura celebração. E só então, depois que o corpo já gritou e já cantou, aí sim vem a quietude. 15 minutos de pé ou sentado, só observando tudo, como uma montanha que vê a tempestade passar. E por fim, o repouso total, deitado, se entregando ao silêncio que agora sim nasce de dentro. O resultado dessa jornada é um estado de presença pura. Um silêncio que não foi forçado, mas que simplesmente floresceu. Parece o caminho perfeito para a paz interior, né? Um manual para a serenidade. E é exatamente aqui, nesse momento em que a mente acha que encontrou um porto seguro, que Osho tira o chão debaixo dos nossos pés e revela que a jornada, na verdade, mal começou. E o mapa que ele entrega aponta para um território totalmente inesperado. Primeiro, ele apresenta um conceito, a unidade inconsciente. Sabe aquele momento de paixão, de fusão total com outra pessoa no ato sexual, quando o eu some? Aquele êxtase que todo mundo busca? Osho diz que esse estado é um mergulho num abismo de união, um retorno a um estado biológico, antes do ego. Só que é um mergulho de olhos fechados, em total inconsciência.
É um gostinho do paraíso que, no fim, só nos deixa com mais fome. E aí ele mostra o outro lado da montanha, a unidade consciente. É o mesmo estado de fusão, a mesma ausência do ego, mas alcançado de forma totalmente alerta, com todas as luzes acesas. Esse é o estado da meditação profunda, o samadhi. E aqui vem a revelação que simplesmente explode a fronteira entre espiritualidade e biologia. O orgasmo e a iluminação não são opostos. São duas portas que dão para o mesmo palácio. A única e gigantesca diferença entre o vale mais fundo e o pico mais alto é a presença ou ausência da consciência. A consequência disso é de dar vertigem. Osho fala: se você consegue estar consciente no ato sexual, então na morte também poderá estar consciente. Pensa no que isso significa. Ele está dizendo que o ato mais instintivo da vida é um ensaio geral para a morte. Se naquele momento de maior fusão biológica, quando o instinto nos puxa com toda a força para a inconsciência, a gente conseguir manter a chama da consciência acesa, então, no momento final da dissolução do corpo, essa mesma chama pode nos guiar através do desconhecido. Ele transforma o sexo, de um ato biológico, numa ferramenta de iluminação. E para construir essa ponte entre o nosso quarto e o cosmos, Osho resgata uma ciência antiga do Oriente, muitas vezes mal compreendida: o Tantra. Para ele, Tantra não tem a ver com técnica sexual. É a única espiritualidade que não tenta fugir do planeta Terra, mas que, pelo contrário, finca suas raízes bem fundo nela. Nessa visão tântrica que Osho traz, o corpo deixa de ser a origem do pecado e se torna um templo sagrado. Condenar o corpo é um sacrilégio. Isso é uma declaração de guerra contra milênios de tradição religiosa que nos ensinaram a desconfiar do corpo, a punir o corpo. E a energia sexual não é vista como algo sujo ou inferior. É o elan vital, a energia da vida na sua forma mais pura. Uma força que, em vez de ser reprimida, pode e deve ser usada como combustível na jornada espiritual. E é justamente dessa fusão, dessa mistura explosiva entre a meditação silenciosa e a energia tântrica do corpo, que surge a grande profecia dele, a visão dele para a evolução da humanidade, a criação de um novo humano. E esse novo ser humano é uma síntese, uma combinação de dois arquétipos. De um lado, Zorba, o grego, o cheiro da terra, o sabor do vinho, a pele que se arrepia com a música, a celebração da vida na sua forma mais crua. Do outro, Gautama, o Buda, o silêncio debaixo da árvore, o olhar que vê através das ilusões, a paz que nada pode perturbar, a consciência pura. Durante séculos, a gente ouviu que era preciso matar Zorba para que Buda pudesse nascer, que para encontrar Deus era preciso abandonar o mundo. Osho chama isso de a grande esquizofrenia da humanidade. A proposta dele não é um meio termo, é uma totalidade. O Zorba ao Buda se recusa a escolher. Ele tem as raízes de Zorba bem fincadas na terra e as asas de Buda voando no céu da consciência. É ser tão profundamente terreno que se acaba tocando o céu. A filosofia prática que nasce disso é o que ele chama de materialismo espiritual. Uma heresia, tanto para os materialistas quanto para os espiritualistas. É usar um iPhone para ouvir mantras. É construir hospitais com a mesma devoção com que se constroem templos. É a rejeição total da ideia de que a miséria é uma virtude espiritual. Para Osho, um Buda passando fome não é um Buda completo. E foi justamente essa tentativa de implodir a fronteira entre o sagrado e o profano, entre o céu e a terra, que transformou Osho num fenômeno global e, ao mesmo tempo, num alvo para todo tipo de crítica e perseguição. Olhando em retrospecto, o rótulo de guru do sexo foi quase inevitável. Afinal, ele ousou tratar como sagrado o maior tabu da nossa civilização. Ele foi criticado por agraçar a riqueza, porque questionava por que a espiritualidade tem que ser sinônimo de passar necessidade. Isso foi uma afronta direta a séculos de votos de pobreza. E o movimento dele, por beber de tantas fontes diferentes, foi classificado por alguns acadêmicos como uma colagem da nova era, embora ele mesmo dissesse que estava apenas extraindo a essência de cada caminho, livre dos dogmas que os prendiam. Mas a verdade é que o próprio Osho se via como uma ruptura total. Ele declarou: "Eu sou o começo de uma consciência religiosa completamente nova. Por favor, não me conectem com o passado. Ele nem vale a pena ser lembrado." Ele não se achava um reformador. Ele se via como um reset, um ponto zero para a consciência humana. No final das contas, a obra de Osho não nos deixa com um sistema de crenças fechado, mas sim com um desafio existencial.
A pergunta que ele lança através do tempo não é sobre ele, é sobre nós. Será que é possível dançar com a intensidade de um Zorba e, no exato mesmo momento, observar essa dança com o silêncio de um Buda? Será que é possível construir um império no mundo e ainda assim não possuir nada por dentro? Resumindo, será que o nosso corpo pode ser a porta de entrada para o paraíso e não o portão que nos impede de chegar lá?